Um competidor descreve uma curva plana e horizontal com 50 centímetros de raio. Então, a questão 1, ele diz que o raio é 50 centímetros. Né? 50 centímetros, a gente já sabe que vai ter que transformar para metro, né? Aí, São 50 metros. 50 metros? São 50 metros. Acho que é porque eu já estava pensando na avaliação de vocês, em botar tudo em centímetro. Obrigada, Lucas, senão ia dar errado. A senhora ainda teve essa maldade, professora? Que nada, só um pouquinho. Centímetro? Sempre, né? Professora tem uma mente perversa. Ah, jamais. Que pecado, eu sou boazinha. Você não viu nada ainda. Vamos lá. E com uma velocidade de 180 km por hora. Esse a gente vai ter que converter, né? É 180 mesmo. Isso. 180 dividido por 3,6. 50 metros por segundo. 50 metros por segundo? Aí ele diz, letra A, qual o módulo da aceleração centrípeta? Eita, quase que não sei, né? Então, ele quer a aceleração centrípeta. Qual que é a fórmula da aceleração centrípeta, levando em consideração que ele me deu velocidade e raio? Velocidade ao quadrado sobre raio. Exatamente. Então, a aceleração centrípeta vai ser 50 ao quadrado dividido por 50, né? Aí eu malandramente não vou nem elevar ao quadrado, eu corto, né? Eu corto esse 50 com o quadrado, que vai dar... Alguma dúvida? Não, né? Bem tranquilinho. Letra B. Qual o módulo da força resultante centrípeta que atua no carro, sabendo que a massa é 600 quilos? Então, observa que ele fala de uma força resultante centrípeta. Então, ele já está te dizendo que você só quer pensar, né, na força resultante como sendo a força centrípeta, tá? Bom, força centrípeta vai ser igual à sua força resultante. Não, nem preciso fazer por aqui, não. Não vou embolar a cabeça de vocês, não. Força centrípeta é o quê? Massa vezes a aceleração centrípeta, né? Então, a força centrípeta, qual que é a massa mesmo? 600. Vezes a aceleração que a gente já achou que é 50. Então, a força vai ser 30.000 newtons. Isso. Bem tranquilo, né? Então, vamos lá. Muita gente teve dúvida na questão 3. Então, vamos ter bastante atenção aí. Se ainda ficar alguma dúvida, abre o microfone e faz a pergunta, tá bom? Fica com vergonha, não. Duas esferas A e B com massas iguais a 1 kg. Então, ó, MA igual a MB igual a 1 kg. Descreve um movimento circular uniforme sobre uma mesa horizontal lisa, conforme esquematizado abaixo. Aí ele dá... eu não vou desenhar não, todo mundo tem a figura aí, né?
Pode ser? Aí ele diz o seguinte: considerando que durante o movimento as esferas permanecem alinhadas com o centro da trajetória, determine, letra A, a velocidade escalar da esfera. Então ele quer a velocidade escalar, hein? Ah, ele dá uma velocidade lá, né? Acho melhor desenhar mesmo. Né? Ele faz isso aqui, não é isso? 3 metros por segundo. Essa daí é a velocidade de ar. Isso. Ah, é, tem que botar A e B, verdade. Obrigada. Esse daqui é o B. E esse aqui é o A. Aqui vale 0,1, né? E o outro 0,2. Deu para entender? Vocês estão vendo, vai estar melhor, né? Ó, então observem, como o Lucas falou, que ele dá que a velocidade de ar vai ser 3 metros por segundo. Correto? Então a primeira velocidade ele deu. Eu tenho que pensar na velocidade B. Ah, não, ele diz que é de B, né? Gente, pensa comigo. Elas não vão estar sempre alinhadas? Se elas vão estar sempre alinhadas, então a velocidade angular delas, ou seja, em torno desse centro aqui, ela vai ser a mesma. Correto? Ó. Vou botar explicadinho. Então, a gente tem, ó, ômega A igual a ômega B, correto? Esses dois caras são iguais. A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, né? Então, quer dizer que a velocidade angular vai ser a velocidade linear sobre o raio. Não é isso? Porque, ó, a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Entendeu? Aí eu passo o raio dividindo. Então vai ficar VA sobre RA igual a VB sobre RB. Foi? Aí aqui vai ficar 3 dividido por... O raio vai ser 0,1 mais 0,2. Vai dar 0,3, tá? Igual a VB, dividido pelo raio de B, que é apenas 0,1, né? Então, aqui vai ficar... vou passar esse 0,1 multiplicando. Então, aqui vai ficar 0,3 dividido por 0,3. Que vai dar 1 metro por segundo. Agora foi, né? Deu pra entender? Aqui, né, a confusão tinha sido só essa daqui, da velocidade angular, tá? Ficou alguma dúvida? Não, agora não. É, porque a gente tem que fazer o certinho, né? Letra B. As acelerações centrípetas de A e de B.
Bom, a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, vai ser V ao quadrado de A sobre o raio de A, né? A velocidade é 3, então vai ficar 3 ao quadrado sobre o raio, que é 0,3. Então, a aceleração centrípeta de A... Deixa eu dar mais espaço aqui. Pronto. Aí aqui vai ficar 3 ao quadrado vai dar 9, dividido por 0,3 dá... Quanto que dá? Vai dar 30, né? Eita, cortei o... Foi? Foi. E aqui de B vai ser o mesmo raciocínio, né? Sendo que agora a velocidade é de B. Então, a aceleração centrípeta de B vai ser 1 ao quadrado sobre 0,1, que é o raio de B. Então, a aceleração centrípeta vai ser 1 dividido por 0,1, que dá 10. Foi? Foi. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. E agora a gente vai para a letra C, né? A letra C, ele pergunta a força de tração no fio 1 e 2. Bom, gente, pensa comigo, como é que vai ficar essa força de tração aí? Não sei se vai dar para eu desenhar, porque ficou meio apertadinho, né? Ó, pensa comigo, nessa esfera A, eu só tenho a tração desse fio, não é? Desse fio aqui, correto? Sim. Então tá bom. Então vou ter aqui, ó. T1, né? Verdade pra fora. Tá? Eu acho que vou chamar de A e de B, né? Vou botar TA aqui pra ficar mais fácil. Melhor, né? TA? Tá bom? Tá pra fora, né? Correto? E pro B, eu vou ter, além dessa força aqui, que joga a bolinha pra fora, né? A força centrífuga, que eu já expliquei pra vocês, né? A gente vai ter a força dessa cordinha aqui. Observem que ele tem duas cordas. Talvez o meu desenho não dê para perceber direito, né? Mas olha aí no livro. Então, eu vou ter o TB, que vai ser tipo a tração do fio, né? Puxando para fora. E eu vou ter o quê? O TA, né? Com sentido contrário, tá vendo?
Tá dando para entender? Não dá não, professora. Vou desenhar maiorzinho aqui. Desenha no espaço da C. É. Melhor. Vou desenhar só as duas bolinhas, tá? Então aqui é B, aqui é A. E aqui é o centro, tá? Tipo isso aí. Bom, então, esse meu corpo, ele quer, tipo, ir embora. Não é? Então, se ele quer ir embora, quando você gira uma coisa, se você soltar, ele vai embora, não é? Então, Sim. Então, quer dizer que quando você tá rodando alguma coisa, que é o que acontece aqui, né? Você tem que o corpo, né? Essa cordinha aqui tá com qual sensação? Fugir. De fugir. Mas ela não foge porque eu tenho a corda presa nela. Então, eu vou ter uma tração puxando esse corpo para dentro. Melhorou? Deu para ficar melhor? A sensação, Agora deu. né? Talvez assim fique melhor para entender. Agora, do corpo... Então, isso aqui foi, né? Consequentemente, Foi. se o A quer ir para fora, ele não tá puxando o B? Sim. Então, se ele tá puxando o B, eu vou ter uma tração A aqui indo para fora, porque ele tá puxando o B. Então, quer dizer que o que esse corpo aqui sofre, o B, é de ser puxado pelo A. Tá entendendo? Agora eu entendi porque tem duas trações ali de ar, né? Isso aí. Que aí o livro ele chama de 1. Você pode manter como 1. Fio 1 e fio 2. Talvez fique melhor para vocês compreenderem. Não, era só eu não estava conseguindo entender por que tinham duas trações ali, mas Então tá o bom. problema não é a dúvida, não. Aí tem um outro fio aqui. Essa parte foi? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Essa foi, né? Aí tem o fio B. O fio B vai seguir o mesmo raciocínio. Esse B não quer ir para fora, né? Então, se ele quer ir para fora, é porque ele está sendo preso por essa força de tração aqui B. Professora, eu perguntei se a senhora está gravando aí. Tô assim, olhei Pelo amor agora. de Deus, essa é a pior pista que tem. Então quer dizer que o fio B ele está sendo puxado, né? Essa bolinha B está sendo puxada pelo fio B, né? E consequentemente, se a gente fosse analisar o centro, eu também teria isso aqui, né? De acordo com o centro, olhando o centro. Deu para entender agora, Lucas? Agora ficou mais claro para mim. Então, oi? Não, ficou mais claro para mim. Show. Então agora a gente vai seguir, né? Eu desenhei as forças, correto? Pensem comigo. A gente já viu lá na letra A. Não, ele não disse não. Mas pensem comigo. A força resultante desse sistema é a própria força centrípeta, não é? Então, se eu for pensar, eu vou ter que a força centrípeta em A, né? Deixa eu pensar. Pro bloco A, pensa que eu estou fazendo aquele sistema de forças. Igual eu faço. 1, desenhar as forças. 2, forças na vertical. 3, forças na horizontal. Sendo que agora, né, eu não tenho uma vertical, uma horizontal. Você pode até pensar nesse eixo aqui como sendo um eixo horizontal que você determinou, tá? Tá dando para entender? Nós sabemos que força centrípeta
é massa vezes aceleração centrípeta. Correto? Então para o corpo A, a gente vai ter o quê? Ai, caralho. Para o corpo A, a gente vai ter o quê? Olha para o corpo A, qual a única força que eu tenho? A atração de A. Então, nessa força centrípeta, eu só tenho quem? A atração de A, que vai ser massa de A vezes a aceleração centrípeta. Tá? Agora, para o corpo B. Olha para o B, o que eu tenho? Tração de B menos tração de A igual a massa de B vezes a aceleração centrípeta. Professora, mas como é que a senhora sabe quem é positivo e quem é negativo? Bom, eu sei porque força centrípeta é uma força que puxa para o centro. Então, as forças que estão direcionadas para o centro, elas são positivas. E as forças que estão direcionadas para fora, né, elas são negativas. Show? Então, resolvendo esse sisteminha aqui, a gente corta tração de A com tração de A e a gente vai ter TB igual a massa de A vezes A mais massa de B vezes A. Quer dizer, nem precisava, né? Fazer assim. Porque a aceleração centrípeta tu já achou de cada um. Eu tava escrevendo aqui. Vamos fazer separado que eu acho que vai ser melhor pra vocês. Vai sair mais rápido também, não confunde a mente de vocês. Até porque a maioria teve dúvidas nessa questão. Então vamos fazer separadinho. Eita, voou. Então aqui, ó. E aqui, tração de ar. Bom, o que eu quis dizer agora? Por que eu desisti de montar o sisteminha? Porque você tem a aceleração de cada uma. Então, observem que eu posso jogar a massa, que é 1 quilo, lembra? Elas têm massas iguais. Então, para o A, a gente vai ter tração de A igual a massa de A, que é 1. A aceleração, a gente calculou aqui, é 30. Então, a tração de A vai ser 30 newtons. E para o B? Para o B eu vou ter TB menos TA de massa de B vezes a aceleração centrípeta de B. Então, vai ficar TB menos 30 igual a massa de B, que é 1, e a aceleração é 10. Então, TB vai ser 10 menos 30. Mais 30, desculpa. Então, TB vai ser 40 newtons. Foi, pessoal? Foi. O problema é enxergar isso aqui, né? Aí depois que enxerga também vai, né? Bom, então vamos para a questão. Eu passei a 4? Passou. Tá. Então vamos para 4. Deixa eu só ver aqui. Tem a 4, a 5, mais quais? Só para eu saber. A 6. 4, 5, né?
Aham. Aí tem 6, 7 e 9. 9 e 10. Tá. Então vamos lá. Mas acho que a pior era essa 3, né? Questão 4. Tem a tração de ar ainda. Hã? A tração de ar. Eu descobri. Já descobri de B. Não, aqui é de ó. Ah, perdão, agora eu... Isso, foi, agora posso. Então, 4. Uma criança com massa de 15 quilos brinca em um balanço sustentado por 2 cordas com 2 metros de comprimento cada uma. Então, observa, né? Que eu vou ter tipo aqui um teto, um galho de uma árvore, e eu tenho 2 cordas de 2 metros de comprimento. Aí tem uma pessoinha aqui, tá? Ao passar pelo ponto mais baixo da sua trajetória, a criança tem velocidade de 2 metros por segundo. Determine a intensidade da força de tração exercida em cada corda quando a criança passa pelo ponto mais baixo. Então ele quer saber a tração. Pessoal, se ele quer saber a tração, é porque ele está pensando no balanço, tá? Nas forças que atuam nesse banquinho do balanço, tá? Porque a corda, ela está presa ao balanço. Então, observem que eu vou ter o peso da menina, que está aqui no balanço, tá? Que é como se fosse o peso do banco, digamos assim. E eu vou ter a tração na corda. Tranquilo? Não é isso que eu tenho? Alguma dúvida até aqui? Tem a tração ali em cima para a corda tentar esticar, né? Isso aí. Mas foi como eu disse para vocês. O que me interessa aqui é o que está ocorrendo, né? Nessa parte aqui. Isso daqui é só porque é uma resultante, né? Então eu tenho que mostrar para vocês que existe esse efeito aqui no teto e por isso que está esticado. Mas, como eu disse, o que está valendo, né, para eu analisar, porque eu analiso as forças de um corpo, esse corpo aqui é como se fosse um banquinho só, tá? Por isso que eu vou olhar só para ele. Preste atenção, qual que é o movimento da gangorra? O movimento da gangorra não é esse aqui? Não é um movimento circular? Hein? Sim. Eu estava pensando aqui como lembrando como era uma gangorra. Isso aí, é assim, né? Então, ela já está no ponto mais baixo. Se ela está no ponto mais baixo, depois do ponto mais baixo... Não é uma gangorra. Oi? É um balanço. Pô, aí, Lucas, e tu já reparou que todo ano eu chamo o balanço de gangorra? Eu estava perguntando aqui, gangorra tem cabo agora? Que isso? Não, gente, é um balanço, cara. Ele fala aqui, ó, num balanço. A professora que é doida. Então, observa, o movimento do balanço é esse aqui, né? Então, se ela já está no ponto mais baixo, depois do ponto mais baixo, ela só pode o quê? Subir. Né? Ela já está no ponto mais baixo. Então, as forças que estiverem para cima são positivas e as que estiverem para baixo serão negativas. E se é um movimento circular, mesmo que seja um pedacinho só de movimento circular, ainda assim
a minha força centrípeta vai ser a minha própria força resultante, né? Então, eu vou pensar no quê? Tração... Ih, eu esqueci. Ah, tá aqui em cima. Deixa eu botar uma pra cá. Então, eu vou pensar, ó. Tração mais tração, menos peso, né? Igual a massa vezes a aceleração o quê? Centrípeta. Porque o movimento, ele é circular. Então, vai ficar, ó. Tração mais tração, menos peso, igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Até aqui tá indo, pessoal? Então, Sim. T mais T vai dar 2T. O peso é massa vezes gravidade. De massa. A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. Porque ele me deu a velocidade aqui, tá vendo? Então vai ficar 2T menos 15 vezes 10 igual a 15 vezes 2 ao quadrado dividido. Observe que se a gente conseguisse dar um looping no balanço, né? Qual seria o raio? Não é o tamanho da corda desse balanço? Então o raio aqui vai ser o próprio 2, correto? Aí eu vou cortar o quadrado com esse 2. Então vai ficar 2T menos 150 igual a 15 vezes 2. Vou passar para lá, tá? Então aqui vai ficar, vou passar 150 para lá, vai ficar 2T igual a 150 mais 15 vezes 2, 30. Então vai ficar 2T igual a 180. Vou passar o 2 dividindo. Então a tração é 90 newtons. Alguma dúvida? Professora, Oi. nessa questão eu fiz força centrípeta mais tração igual a peso. Tem algum problema? Não. Aí, Tá. é porque você tá... Não, errado não tá não. Porque você tá classificando que existe uma força centrípeta ali. Mas tu botou que são 2 trações? Não, só botei uma. Então acaba dando errado, se você for parar pra pensar, né? É porque o que acontece? O que eu tô querendo te explicar? É que a força centrípeta é uma força resultante. Então, se você for olhar pra essa parte aqui, ó... Opa. Se você for olhar pra essa parte aqui de preto, é como se eu estivesse escrevendo, ó, a força resultante é igual a força centrípeta. Você concorda comigo? Porque força resultante é a soma de todas as forças. E a força centrípeta é o quê? Massa vezes a aceleração centrípeta. Tá dando pra Entendi. entender? Aham. Essa é a produção de raciocínio correta. Entendeu? Tanto é que eu falo, a força resultante é a própria força centrípeta, né? E coloco aqui. Sendo que a força resultante é o somatório de todas as forças. Então, por isso que eu faço, né, essa conexão entre o somatório das forças com massa vezes aceleração centrípeta. Entendi. Obrigada, professora. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Falem agora o cálice para sempre. Não, Então tá bom.
Hoje a internet tá boa, né? Nem tá embaçado, né? Verdade. Pô, tá bom, O né? esforço que a senhora deu lá, deu jeito. É. Então vamos para a questão 5. Vou começar aqui embaixo. Um veículo de 1.600 quilos, então a massa dele é 1.600 quilos, percorre um trecho de estrada em lombada com velocidade de 90 km por hora. Que são quantos metros por segundo? Divide por 3,6, dá quanto? Hein, gente? Ajuda aí, professora. 15? 25. 25. Professora, mas por que a senhora já converteu? Porque eu sei que toda vez que eu trabalhar com força, a velocidade sempre tem que estar em metros por segundo, tá? Nunca em quilômetros por hora, nunca. Então vamos lá, conforme o esquema abaixo. Aí ele mostra aqui, né? Um quebra-mola. Aí diz que esse raio aqui vale 80, né? Adote gravidade 10 e determine a intensidade da força que a superfície da estrada exerce no veículo. Então ele está falando da força de apoio, né? Onde que o carro está apoiado? Na estrada. Qual é a força que a estrada faz no carro? É a normal de apoio, tá? Quando este passa pelo ponto mais alto. Então a gente está imaginando um carro aqui em cima. E a gente vai pensar nessas forças, tá? Observem que eu tenho o peso do carro para baixo. E como eu disse, como o carro está apoiado na estrada, eu vou também ter quem? A normal, tá? Eu só tenho essas duas forças, né? Pelo menos que ele pede para eu considerar. Então, se a minha força resultante é uma força centrípeta, porque eu tenho um movimento circular, né? Então, ó, força resultante é igual a força centrípeta. Correto? Aí eu vou pensar aqui, ó, no somatório das forças. Se eu tô no ponto mais alto, eu só posso fazer o que agora? Descer. Então quem tá mandando é o peso. E quem tá pra cima é negativo. Então vai ficar peso menos normal igual, tá vendo? Ó, já fiz somatório das forças. Peso menos normal. Igual a força centrípeta, que é massa vezes a aceleração centrípeta. O peso é massa vezes gravidade. E a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado vezes o raio, né? Então aqui vai ficar 1.600 vezes 10 menos a normal igual a 1.600 vezes 25 ao quadrado dividido por 80, né? Eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar pra lá, tá? E vou passar normal pra cá pra ficar positivo. Aqui vai ficar 16.000 menos. Aqui eu vou simplificar, ó. Vou cortar um zero com esse zero e vou simplificar o 16 com 8. Então aqui embaixo ficou 1, né? E aqui sobrou 2. Então vai ficar menos 20 vezes 25. 25 ao quadrado dá 625, né?
Então aqui vai ficar 16.000 menos 625 vezes 2 vai dar 12.500? Isso, 12.500. Show. Então a normal vai dar 3.500, né? Só isso, a questão 5. Ficou alguma dúvida? Não, essa vai ser. Essa eu acho que era a mais fácil de todas, né? Ele começou mais puxado, que era 3 e a 4 por conta de ter 2 frações. E depois ele aliviou um pouquinho. Então eu vou para 6. Um motociclista em sua moto descreve um movimento circular uniforme em um plano vertical no interior de um globo da morte, de 3 metros de raio. Então, o raio desse globo da morte é 3 metros. E ele já diz que é um movimento circular, considerando a gravidade 10 e que a massa do conjunto motociclista-moto é de quantos quilos? 200, né? E que a velocidade da moto é 12 metros por segundo. Determine o módulo da força que a superfície interna do globo aplica na moto. Gente, aí ele pede em 2 situações. Uma no ponto mais baixo. Ou se o motociclista for fazer o meu globo da morte, vai morrer mesmo, né? Porque com esse círculo aqui... Tá bravo. Gente, eu vou desenhar um quadradinho, tá? Porque moto eu não sei fazer, não. Carro ainda fica legal, moto dá não. Então, ó, no ponto mais baixo e no ponto mais alto, né? Na letra A é no ponto mais baixo. Então, vamos começar pela letra A. Pensa comigo. No ponto mais baixo, eu vou ter o quê? Eu vou ter o peso e normal, correto? Não é isso que eu tenho? Sim. Então, se eu tô no ponto mais baixo, eu só posso fazer o que depois daqui? Subir, né? Então, quem é que tá mandando nessa parada toda aí? A normal de apoio. Isso. Então, vai ficar normal menos peso igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, vai ficar normal menos massa vezes gravidade igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, tá? Então, vai ficar normal menos 200 vezes 10 igual a 200 vezes 12 ao quadrado sobre 3. Vou botar pra lá, senão fica ruim pra eu escrever. Então vai ficar N igual menos 2.000, né?
igual a 200 vezes 12 ao quadrado, que é 144, dividido por 3. 144 dá para simplificar dá para dividir, né? Vai dar 4,46. Gente, se eu errar a conta, me avisem. 2 vezes 46 vai dar 92. Então vai dar 9.200. Professora, é 48. 48? Obrigada. Sabia que tinha alguma coisa errada aqui. Valeu. Então aqui não é nem mais 92, vai dar 96, né? Certinho? Isso. Isso. Então normal é igual a 11.600 newtons. Show? Isso é para a letra A, quando tá no ponto mais baixo. Tá? Agora a gente vai fazer para a letra B, que é quando está no ponto mais alto da trajetória. Bom, pensem comigo. Deixa eu pegar um azul aqui. No ponto mais alto, primeiro, a força-peso ela é sempre para baixo, independente de onde está. Então, eu vou desenhar a força-peso. Tranquilo? E o segundo, a força normal, ela não forma 90 graus com a superfície de apoio? Então, pessoal, se a moto está apoiada aqui em cima, a força normal de apoio, ela vai estar para cá também, ó. Deu para entender? Se imaginem no teto, né? Então, meu pé vai estar apoiado no teto. Ih, mostrei meu pé. Então, né? Se tu tá apoiado lá no teto, a tua força normal vai estar pra cá. Tá? É normal o aluno fazer confusão com isso daqui. Então, vamos para a letra B. Se eu já tô no ponto mais alto, eu só posso fazer o quê? Descer. Mas ambas estão para baixo mesmo, né? Então, ambas são positivas. Então, vai ser normal mais peso igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Bom, o que eu vou fazer malandramente? Eu já não calculei a aceleração centrípeta? Ó, acompanha aqui, ó. ACP, V ao quadrado sobre R, 12 ao quadrado sobre 3, nanananá, nanananá, nanananá. Ou seja, dá 9.600, né? Essa aceleração aqui, com a massa, tá? Então vai ficar normal mais massa vezes gravidade igual a 9.600. Então, normal é igual a 9.600 menos, aqui vai ser 200 vezes 10, vai dar 2.000. Então, a normal vai ser Vocês entenderam? Essa parte de cá, ela não muda. E como eu já tinha calculado, eu já botei aqui direto. Porque ele não mudou a velocidade. Só pra terminar logo e o Lucas conseguir tomar o café dele, tadinho. Por gentileza, a barriga ali já tá como rebuliço. A minha também, tô com fome já. É, mas falta agora a 7 e a 10, né? Não, 7, a 9 e a 10? E eu acho que eu vou escolher. Acho que não faz conta, não. 7, 9 e 10. Não. Mas a 7 é pequenininha. A 9 é chata. Talvez eu pule a 10. Porque a 10 é a mesma coisa de raciocínio.
Vamos lá. Vou apagar aqui no meio, hein? Um avião. Ih, peraí, gente. Foi mal, gente. Então vamos lá. Um avião descreve um loop em um plano vertical com velocidade de 720 km por hora. Então, quanto é que dá dividido por 3,6? Vai dar? 200 metros por segundo. Obrigada. Considerando a gravidade 10, determine qual deverá ser o raio do loop para que no ponto mais baixo da trajetória a intensidade da força que o piloto exercerá no banco seja igual ao quíntuplo do seu peso, né? Então, ó, pensem comigo. É no ponto mais baixo, não foi que eu falei? É. Sim, isso. É um looping, né? Então, looping é quando você gira, tá? Então, é um movimento circular, onde ele já está no ponto mais baixo. Então, para baixo você tem o peso. E observem, ele está se referindo a um piloto sentado em sua cadeira. Então, ele está se referindo, né, à força o quê? Normal de apoio. Correto? Onde essa força normal de apoio, ela tem que ser 5 vezes o peso. Então, ele diz que a normal é 5 vezes o peso, tá? Agora, vamos pensar na força centrípeta, no conjunto. Se eu estou no ponto mais baixo, eu só posso agora o quê? Subir, né? E como é um movimento circular, aí eu vou ter que a força resultante é igual à força centrípeta. Então, vai ser a normal que está mandando, menos o peso, que está para baixo, igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Ah, não, ele quer a força... O que ele quer mesmo? O raio, né? Isso mesmo. O que eu fazer mesmo? Ah, tá. A normal é 5P menos P é igual a massa da velocidade ao quadrado sobre o raio. Correto? Bom, aqui vai dar 4P igual a massa vezes 200 ao quadrado sobre R. Professora, mas ele não deu a massa. Realmente, sabe por quê? Porque peso é massa vezes gravidade. Aqui eu vou botar 40 mil. Correto? Observem, como eu não tenho nenhuma soma nem subtração, né? Eu só tenho multiplicações e divisões, eu posso cortar essa massa com essa daqui. Entendeu? E a gravidade ele pediu para considerar 10.
Então vai ficar 40, porque eu substituí aqui por 10, tá? Vai ser igual a 40.000 sobre R. Vou trocar o R de lugar com 40. Corto 40 com 40, vai sobrar 1.000. Então, o raio vai ser 1.000 metros. Só isso. Alguma dúvida? Não. Então, aí vem a 9, né? A 9 é chatinha. A foto a seguir mostra um brinquedo de parque de diversão conhecido como chapéu mexicano. Considere um brinquedo com eixo de rotação na direção vertical. Uma pessoa nesse brinquedo gira em um movimento circular e uniforme com um raio de 10 metros. E as cordas que prendem a cadeirinha formam um ângulo de 45 graus com a vertical. Então, ó, esse é o fio, tá? E ele forma com a vertical um ângulo de 45 graus. E aqui tá a cadeirinha. Determine a velocidade da pessoa durante o movimento. Aí ele deu o raio, né? Bom, pensa comigo, pessoal. Aqui eu tenho um movimento circular, né? Sendo que eu tenho que considerar que esse movimento circular é aqui, ó, em torno do eixo. Não é verdade? Na cadeirinha aqui eu vou ter o peso da pessoa. Correto? E quem? E eu vou ter? Tração. Isso, vou ter a tração. Mas eu não posso pensar nessa tração, tá? Como sendo somando ela, por exemplo, com o peso. Porque a gente só soma quando eles estão na mesma direção. Por isso que eu falo forças na vertical, forças na horizontal. Tá entendendo? Então eu vou ter que pensar, né? Na tração, fazer a projeção ortogonal da tração nesse eixo vertical aqui, tá? Então é como se eu tivesse isso daqui, ó. Um T de Y, né? E aqui um T de X, tá? Onde a hipotenusa, vou botar aqui pra dentro para ficar melhor. Vai ser a tração mesmo, tá? Então eu sei que quando eu pensar, ó, presta atenção, quando eu pensar no seno, por semelhança, eu vou estar pensando em quem? Hein? Semelhança de triângulo, gente. O ângulo tá aqui, né?
Então, quando eu pensar no seno de 45, eu vou pensar no t de x. Então, eu vou ter t de x sobre t, tá? Então, no t de x, eu vou ter t seno de 45 graus, tá? Tranquilo até aqui? Professora, eu botei com TY o seno. 45? O TY, o seno? É porque se tipo, ele tem um ângulo de 90 graus e tem dois de 45. Aí eu, tipo, usei o 45 em outro lugar. Na verdade acaba que não muda muita coisa, né? Porque, igual você falou, o ângulo é 45, então t de y é igual a t de x. Então não vai fazer diferença, não. Se tu considerou ou t de x ou t de y. Deu pra entender o que eu quis dizer? O ângulo é 45 graus isósceles, tá? O certo é considerar ele aqui embaixo. Porque se você pegar aqui, ó, tá vendo o triângulo que eu tô tentando montar com meus dedinhos? Se você pegar e girar ele, ó, ele vem pra cá, tá vendo? Ó? Eita, deu pra ver mais ou menos? Mas eu fiz mais pensando nisso, de, tipo, se de um lado ele tem 45, do outro ele também tem, falta um de 90. Ah, show, tanto faz, não tem problema não. Foi igual eu falei, vai dar no mesmo. Tá? E ele já põe 45 porque é confuso você enxergar aonde esse ângulo aqui está sendo refletido. Então já para minimizar os erros, entendeu? Bom, então vamos lá. O que quer fazer? Aí você pode até botar aqui igual a t de y. Mas pessoal, pensa comigo. Esse movimento circular, né, por mais que esteja inclinada aqui a cadeirinha, ele não vai ser para o centro, ele não é assim. Se vocês já viram esse brinquedo, né, esse movimento é assim. Então, o movimento mesmo, ele é para cá, né? Então, eu vou ter o quê? O t de x é que está fazendo girar esse movimento circular. Tá? Bom, sendo que eu vou ter que o t de y, ele é igual ao peso, porque o t de y está oposto ao peso, tá vendo? Então, eu vou acrescentar aqui, ó. Melhor botar separado, né? Pra não confundir vocês. Bom, então como eu disse a vocês, esse movimento circular, ele é aqui, ó, na horizontal, né? Então, eu vou dizer que o t de x é igual à própria força centrípeta. Tranquilo até aqui? Sendo que o t de x é t seno de 45. Correto? Igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Aí tu vai falar assim, pô, beleza, professora. O exercício até me deu o raio, mas ele não me deu a massa. Então, eu tenho que fazer sumir com essa massa. Não é verdade? Mas eu sei que o único elemento que leva a massa é o peso. Então, eu tenho que pensar qual é a relação do peso
com esse meu sistema ali para que eu faça surgir uma massa aqui para poder cortar. Essa é que é a visão da questão. Aí eu digo para vocês, lembra que o Axel, foi o Axel que falou, né? Sobre o ângulo de 45 graus, e que eu até tinha escrito ali. Quando eu tenho um triângulo com ângulo de 45 graus, é porque eu tenho um triângulo isósceles, onde os dois lados são iguais. Então, se eu tenho t de x, que é t seno de 45, ele vai ser igual ao t de y. Mas eu vi que o t de y é igual ao peso. Tá? Então, vamos botar aqui. Como o ângulo é 45 graus, temos um triângulo isósceles logo t de x é igual a t de y, que é igual ao peso. Deu para entender? Então, por essa conclusão aqui, em vez de escrever t seno de 45, eu vou escrever quem? Peso. Peso igual a massa, v ao quadrado sobre o raio. Aí eu sei que o peso é massa vezes gravidade. Pronto, vou cortar as massas. Então vai ficar massa vezes gravidade igual a massa de v ao quadrado sobre o raio. Corto a massa com a massa, vai ficar 10 igual a v ao quadrado sobre 10. Passo multiplicando. Então, v vai ser a raiz quadrada de 100. V igual a 10 metros por segundo. Foi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero, professora. Diga. Como que a senhora consegue entender isso? É uma sabedoria tremenda. Não, então, talvez, né, eu nem percebesse isso daqui logo de cara, né, não fosse raciocinar sobre o ângulo de 45, mas eu ia conseguir concluir que o peso era igual ao t de y, né, por eles estarem opostos. Aí eu ia ter que pensar assim, cara, mas eu tenho que fazer o peso aparecer aqui para eu poder cortar a massa. Se ele não me deu, é porque eu não preciso, né? Então eu vou ter que fazer desaparecer. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e pensei no ângulo, né? O Axel já tinha dado aí a dica, né? Pensei no ângulo e consegui cortar. Agora, se o ângulo não fosse 45, também não teria problema, porque t de y seria t cosseno de 45, que seria peso vezes gravidade. Então, massa, quer dizer. Então, em algum momento, eu ia fazer surgir de novo a massa ali para poder cortar. Entendeu? A ideia é sempre tentar cortar o que eu não tenho, né? Ou descobrir o que eu não tenho. Professora, se eu botar alguma coisa assim na prova, põe assim, bonitinho. Pode deixar mais simples um pouco, né? Então, posso apagar aqui? Vamos para a última. Pode sim, professora. Vamos para a Ainda está última. gravando, professora? É a última. Tomara que o celular não tenha descarregado. Ah, é verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Gente, eu sei que a aula hoje está um pouco longa, né? Mas para poder fechar logo para a avaliação da semana que vem, tirar toda e qualquer dúvida, né? Então vamos lá, questão 10. Considere que um carro de 1000 quilos transita em uma estrada plana e horizontal.
E ao realizar uma curva, descreve uma trajetória circular de raio de 50 metros. A velocidade do carro é constante e tem módulo igual a 15 metros por segundo. Então, V igual a 15 metros por segundo. Durante todo o percurso. Letra A. Determina o módulo da força resultante centrípeta que atua sobre o carro. A letra A ele foi bem bonzinho, né? Porque ele quer apenas a força centrípeta, que é massa vezes a aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta vai ser 1000 vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, a força centrípeta é 1000 vezes 15 ao quadrado sobre o raio, que é 50. Aí eu vou simplificar, né? 1000 por 50, que vai dar 20. Então, vai ficar 20 vezes 15 ao quadrado, 225. Então, aqui vai dar 4.500. É, né? Sim, sim. Letra A, tranquilão, né? Agora a letra B. Deixa eu apagar o lado de cá. Considerando que o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada é 0,8, calcule a velocidade máxima com que o carro poderá percorrer a curva sem correr o risco de derrapar. Gente, preste atenção, eu tenho um carro, tá? E ele tá fazendo uma curva. É isso? Para ele não derrapar, né? Eu tenho que pensar que eu vou ter uma força centrípeta igual à força de atrito, né, para que elas estejam em equilíbrio. Então, eu vou ter uma força centrípeta, uma força de atrito, que está puxando ele para o centro. Porque a tendência, quando a gente vai fazer uma curva, né, é a gente ir para fora, tá? Então, essa minha força de atrito, ela é igual à força centrípeta. Tanto é que elas puxam para o centro igualmente. Então, eu vou ter força de atrito igual a força, vou botar bonitinho, tá? Que a força resultante é igual a força centrípeta. Sendo que o que vai resultar nesse meu movimento, né, circular para o centro, vai ser uma força de atrito. E força de atrito é μ vezes A normal. E a força centrípeta é massa vezes... Ah, aqui eu já calculei, né? Então não vou nem abrir a fórmula, não. Vou colocar aqui direto, ó. 4.500. Professora, mas eu não tenho a normal. Mas nós já vimos que o carro está apoiado numa estrada, eu tenho peso igual a normal, né? Então, como peso é igual a normal, eu posso escrever a normal de forma como massa vezes gravidade. Então, aqui vai ficar... Botar do lado de cá. (0,8)
vezes a massa. Ele deu massa do carro? Deu, é 1000. Ah, tá aqui, é Meu verdade. 1000 vezes 10 igual a 4.500. Peraí, mas... Gente, o que eu quero mesmo? Eu quero velocidade, não é? Eu quero velocidade. Isso. Pra Como não eu quero... derrapar. Como eu quero a velocidade, não adianta eu deixar a força centrípeta assim. Eu tenho que abrir. Pra aparecer o termo velocidade, entendeu? Senão não adianta. Eu vou ficar com valores. Então vai ficar de 1000 v ao quadrado sobre o raio que é 50. Então aqui vai ficar 80. Vou multiplicar por 10, vai dar 8.000 igual a 1000 v ao quadrado sobre 50. Aí eu vou cortar, ó, esse zero, esse, com esse, né? E vou fazer 8 vezes 50. Então vai ficar V igual a raiz quadrada de 400. Então a velocidade máxima é de 20 metros por segundo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, vou encerrar aqui.